Quais são as habilidades essenciais para o processo de alfabetização na perspectiva da psicomotricidade? Seja bem-vindo ao canal Educação Estesia. Eu sou o professor Carlos Eduardo, psicomotricista, e hoje nós vamos continuar a discutir um pouquinho sobre o processo de alfabetização e a psicomotricidade. No vídeo anterior, nós falamos sobre as experiências, sobre os estímulos necessários para que esse processo de desenvolvimento na criança se inicie. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, pensando nas habilidades essenciais, especificamente nas bases psicomotoras. Para iniciar nossa conversa, nós precisamos resgatar um pouquinho qual é o conceito de alfabetização. O que tem por trás do termo alfabetizar? Alguns autores, como Magda Soares, por exemplo, traz a perspectiva de que a alfabetização é o processo de construção da leitura e da escrita. O alfaletrar, ela traz esse conceito também. E outros autores contextualizam a alfabetização nesse mesmo processo. É a aprendizagem que tem como um produto final a leitura e a escrita. Então, para a gente entender as habilidades que vêm antes do processo de alfabetização, é importante nós termos acesso a esse conceito. Assim como ao conceito de habilidades. O que seriam essas habilidades? Se remetendo especificamente ao campo da educação, ao desenvolvimento da criança, nós olhamos para as habilidades e pensamos, é algo que a criança tende a fazer com facilidade, a conseguir fazer com eficiência, é aquilo que ela, por meio de estímulos, consegue uma eficiência, consegue realizar. Então essas habilidades, elas podem virar competências. A BNCC, ela traz a perspectiva das habilidades e das competências em cada área do conhecimento. E pensando nesse processo de alfabetização, nós temos habilidades essenciais que vêm por trás do processo de leitura e escrita e que são essenciais, especificamente na educação infantil. Nós precisamos estimular a criança, como nós falamos no vídeo anterior, ela precisa experimentar, ampliar essas conexões neurais para que ela possa ter essas habilidades, eficiência nas habilidades, para que ela esteja pronta, na idade certa, para esse processo de alfabetização. Sob a perspectiva da psicomotricidade, nós temos as habilidades essenciais para o processo de alfabetização, olhando para as bases psicomotoras, aquela da pirâmide, que nós também temos um vídeo aqui no canal, tônus, equilibração, noção de corpo, lateralização, as praxias, enfim. São nessas bases que nós pautamos para um desenvolvimento da criança refletindo no processo de alfabetização. A criança, conforme vai sendo estimulada, ela vai tendo essa maturação. O cérebro vai se reorganizando, a gente chama de arquitetura cerebral, para que ela tenha maturidade nessas habilidades, nessas bases, para que o processo aconteça naturalmente e com eficiência. Pensando nas bases psicomotoras, nós temos aí algumas que são principais. Noção de espaço, praxia global, coordenação motora global, praxia fina, essa que nós chamamos também de coordenação motora fina, a lateralidade, essa comunicação oral também da criança, verbal que ela tem, essa autonomia para que ela possa desenvolver e outras habilidades também que são essenciais para que ela tenha construção nesse processo de alfabetização eficiente, que ela tenha criatividade, que ela tenha possibilidades de ir aumentando o repertório com base nesses estímulos. Eu separei para vocês um exemplo muito bacana. A base psicomotora, noção de espaço e tempo. Quando nós falamos em noção de espaço, o corpo se organiza dentro de um espaço em um determinado tempo. É bem simples, nós pensamos na noção espacial mesmo, pela estruturação corporal. E quando nós olhamos para essa base dentro do processo de alfabetização, ela é essencial para que a criança possa aprender e se desenvolver.
Pensa comigo, a criança ela precisa ter uma construção nas letras, vai juntando sílabas para que forme a palavra, para a construção de frases, para a construção de um texto. A gente pensa lá nas letras para a construção de sílabas e frases, mas toda essa construção faz parte dessa unidade, faz parte dessa base psicomotora. Assim como para uma organização de uma conta matemática, letras como P, D, B, todas essas letras que têm uma dominância lateral também, é muito importante que esses estímulos, tanto da lateralização quanto da noção de espaço, sejam bem estimulados para que a criança não confunda, não troque essas letras. A organização no caderno também. A criança que muitas vezes tem dificuldade de organizar o caderno, os materiais, também está associada a essa unidade, a essa base psicomotora. O tamanho da letra. A criança que não consegue fazer o registro dentro de um espaço determinado, para que ela possa ter essa letra, para que a letra dela, para que esse registro aconteça naturalmente, também está associado à noção de espaço, assim como a força. Se nós pensarmos na força ali no lápis, na caneta que a criança pega, que também se relaciona a uma base psicomotora. Enfim, cada base psicomotora ela faz parte de um processo que se traduz no processo de alfabetização, no processo de ensino e aprendizagem da criança. Então é muito importante olhar para essas bases psicomotoras, oferecer os estímulos para a criança na idade certa, anterior ao processo de alfabetização, para que no processo de alfabetização ela esteja pronta, madura, para que toda essa estrutura cerebral já esteja arquitetada, já esteja com conexões fortalecidas, para que ocorra naturalmente. E se houver aí algum distúrbio, alguma alteração no processo, é possível fazer a intervenção. E qual é o caminho? Olhar para que momento, em que parte desse processo a criança não está conseguindo executar e trabalhar em cima disso. É o tamanho da letra? É a desorganização? Não consegue associar? Não consegue fazer crescente para decrescente? Enfim, são várias as possibilidades. E, se possível, se for necessário, encaminhar para um especialista, para um psicomotricista, para que faça esse acompanhamento. E um outro ponto que eu queria destacar para você é o comportamento da criança. Quando a criança é estimulada, nós temos um trabalho comportamental muito grande feito nesse sentido, para que a criança possa compreender o tempo que ela leva, o nível de concentração, até onde ela consegue chegar. E são trabalhos que vão permeando também esse processo de alfabetização e são essenciais. Então, não é somente a leitura e a escrita propriamente dito, com métodos formais tradicionais. Nós precisamos pensar de um modo mais amplo, numa perspectiva mais ampla, para que a criança tenha esse momento de alfabetização, todos esses caminhos feitos com eficiência. Por isso nós usamos o termo habilidades. Bem, e hoje nós vamos ficando por aqui. Se você tem alguma sugestão, alguma dica, coloque aqui nos comentários desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscreva no nosso canal. Nos encontramos num próximo vídeo. Até lá!